Olá a todos! Hoje a gente vai dar continuidade ao estudo que a gente está fazendo sobre as anemias hemolíticas, ok? Então, as anemias hemolíticas, o que a gente tem? Uma hiperproliferação de reticulócitos, porque eu estou tendo uma destruição periférica da minha massa. Então, eu vou ter o quê? Reticulocitose. Então, a anemia hemolítica é uma anemia hiperproliferativa, ok? E o laboratório? O laboratório vai ser o laboratório da hemólise, né? Qual que é o laboratório da hemólise? Se a minha massa está sendo destruída perifericamente, né, e precocemente no sangue periférico, eu vou ter liberação de LDH, porque a minha massa ela é rica em LDH. Se ela rompe, se ela se destrói, libera o LDH. Então, eu vou ter um aumento de LDH. Vou ter aumento de bilirrubinas também, principalmente as cursos de bilirrubina indireta. E vou ter o consumo de aptoglobina. Quem é a aptoglobina? É uma proteína que vai se ligar às cadeias de globina. Quando eu liso a minha massa, quando eu destruo a minha massa perifericamente, o que vai acontecer? Vai gerar hemoglobina e as cadeias de globina vão se ligar à aptoglobina. Então, se eu tenho uma destruição acelerada, eu vou o quê? Ter um consumo de aptoglobina. Então, essa é a clínica, esse é o laboratório do paciente com hemólise. Ok, só que eu tô falando, né, das anemias hemolíticas e eu citei algumas aqui como as anemias hemolíticas microangiopáticas, que é que cursam com a lesão intravascular, que é a lesão dentro do vaso. E isso eu já falei para vocês que é um caso mais grave, né, que normalmente cursa com um quadro clínico no meu paciente mais grave. E o exemplo clássico de uma anemia hemolítica microangiopática é a púrpura trombocitopênica trombótica, que cai muito em prova de residência. Como que ela é chamada, né? De PTT, púrpura trombocitopênica trombótica. Como que acontece nessa doença, né? Como que é o quadro clínico, qual que é a fisiologia, a fisiopatologia dessa doença? Bom, existe uma proteína que é chamada de ADAMTS13, que cliva o fator de von Willebrand. Quem que é o fator de von Willebrand? Vamos recordar lá. O fator de von Willebrand é um fator que fica no endotélio para adesão plaquetária, né? E ele também tem uma função de carrear o fator 8, que está relacionado com a hemostasia secundária. Mas aqui no caso, a gente tem o fator de von Willebrand no endotélio, né? Que é o endotélio, o fator de von Willebrand, e as plaquetas estão circulando aqui. Então, se essa proteína ADAMTS13, ela começa a ela começa a ser destruída. Por quê? Porque eu tenho um alto anticorpo que é produzido, secundário a uma doença, por exemplo, lúpus produz uma proteína, um alto anticorpo que vai e destrói essa proteína ADAMTS13. Então, o fator de von Willebrand, que é clivado por essa proteína, deixa de ser clivado. Então, eu vou ter vários fatores de von Willebrand ali no endotélio. E o que vai acontecer com a plaqueta circulante? Ela vai aderindo a esses fatores, não é? Então, vai ter um consumo rápido de plaquetas. Então, o quadro clínico desse paciente é uma plaquetopenia súbita e grave. Plaqueta pode chegar a 8.000, 10.000 plaquetas, ok? Além disso, se eu estou falando de uma doença que chama microangiopática, significa que as lesões estão ocorrendo o quê? Na pequena circulação, microanjo de vaso e pática, né? A patologia está acontecendo na microcirculação. Então, esses trombos são formados na microcirculação, consomem as plaquetas e na hora que as hemácias forem passar por esses locais onde estão cheios de trombo, ela vai fazer o quê? Ela vai se deformar toda e ela vai se autodestruindo. A membrana vai ficando pedacinhos para trás. Esses pedacinhos que ficaram para trás, quando a gente vê uma hemácia, ela vai ter uma hemácia esquisita. Então, é chamado de esquizócitos. Então, a presença de mais de 3 esquizócitos por campo no esfregaço de sangue de um paciente com suspeita de uma anemia hemolítica, a gente vai pensar em quê? Anemia microangiopática, associada a quem? A púrpura trombocitopênica trombótica. É por isso que a gente vai ter os esquizócitos. E por que vai ter hemólise, vai ter anemia? Porque essa hemácia vai ser destruída precocemente, ela está toda defeituosa. Então, a gente vai pegar e vai destruir, o baço vai pegar e vai destruir ela precocemente. Entendeu? Então, o cumbis direto vem negativo, não é uma anemia autoimune. Tudo bem?
autoanticorpos são produzidos, mas secundários a uma outra doença e vai destruir quem? Adams 13. Não é a minha hemácia. A minha hemácia é destruída pela hemólise causada intravascular, pelos trombos, ok? Além disso, a gente tem outras características clínicas. Se eu tô falando que é uma hemólise intravascular, provavelmente vai gerar o quê? Hemoglobinúria. A gente já falou sobre isso, não é mesmo? Outra coisa, febre. O paciente tem um processo inflamatório grande, isso gera uma inflamação grande no meu paciente. Então, ele tem febre. Se são lesões microvasculares, gente, afeta quem? Sistema nervoso central e rim. Então, o paciente vai ter insuficiência renal e, principalmente, que é muito característico, alterações neurológicas, que vão cursar com confusão mental, convulsões, cefaleias, ok, gente? Então, eu vou ter o quê? Uma anemia com cumbe direto negativo, o quadro de hemólise de uma anemia, LDH, consumo de aptoglobina, aumento de bilirrubina, presença de esquizócitos, porque os microtrombos, na hora que a hemácia vai passar, ela vai ficando pedacinhos para trás e vai ficar uma hemácia esquisita. E além disso, vários trombos. Se tem trombo, é porque consumiu plaqueta. Então, isso é um quadro típico de um paciente com púrpura trombocitopênica trombótica. O diagnóstico é basicamente clínico e baseado nessas alterações laboratoriais. A gente pode dosar também a proteína Adams 13, tá bom? Mas é difícil o diagnóstico para dosagem dessa proteína, porque não é feito pelo SUS. Uma outra coisa que a gente tem que falar é abordar a respeito do tratamento, né? Ah, se tem autoanticorpos, eu vou dar corticoide. Não, não dá corticoide para esse paciente. O tratamento é feito pela plasmaférese, é para guardar isso. Por quê? Porque se tem autoanticorpos, a plasmaférese que vai filtrar o plasma do meu paciente vai retirar esses autoanticorpos. Então, eu vou normalizar. Não vai ter consumo de plaqueta, porque eu vou tirar esses autoanticorpos contra essa proteína, que é Adams 13, ok? Então, a gente vai ver agora uma questãozinha de residência relacionada com esses conceitos que a gente viu agora. Bom, então falando sobre, né, a questão de púrpura trombocitopênica trombótica que cai em provas de residência, a gente tem um de 2004 aqui, do Sistema Único de Saúde do SUS de São Paulo, que está perguntando o seguinte: são características de púrpura trombocitopênica trombótica, exceto, então quer saber o que está incorreto aí. Reticulocitose, leucócitos com contagem normal ou elevada e teste de cumbe direto negativo. Então, é uma hemólise, é uma anemia hemolítica, então vai cursar com reticulocitose, correto? Leucócitos vai ter contagem normal discretamente aumentada, por quê? Porque tem um processo inflamatório intenso, a gente já falou sobre isso. E o teste de cumbe direto é o quê? Negativo, não é autoimune, não é uma anemia hemolítica autoimune, é microangiopática. Presença de hemólise microangiopática, corretíssimo, porque é microvascular, né? Ocorre dentro do vaso. Sintomas neurológicos, como cefaleia, confusão mental e convulsões, correto. A gente falou que um quadro clínico típico desses pacientes, porque tem alteração microvascular, é alteração neurológica, correto. Alteração da função renal e febre, também, não é? Microvascular vai alterar rim. Febre por quê? Processo inflamatório intenso no meu paciente, vai gerar febre. E a letra E, a base do tratamento consiste no uso de corticoide e heparina, tá certo? Não, gente, tá errado. O que eu falei com vocês? Não é uma anemia autoimune, apesar de ter autoanticorpos contra a proteína Adams 13, tá? Mas não é uma doença microangiopática. Como que a gente trata? Plasmaférese, a gente tira o soro do paciente, com isso a gente vai tirar esses autoanticorpos aí contra a proteína, ok? Então é isso aí. Espero que tenham entendido e até a próxima.